Que este dia e esta semana sejam imensamente abençoados com luz e paz para todos que nos acompanham nessa nossa exploração a fundo. Amém. É sempre muito bom estar aqui para mais um mergulho profundo. Com certeza. Bom, para começar hoje eu quero propor um exercício de imaginação. Pensem no seguinte cenário. O império militar mais aterrorizante da história humana está acampado bem na porta da cidade. Uma situação de pânico absoluto, né? Total. A rendição parece impossível, a sobrevivência é improvável e a população inteira vai dormir esperando a aniquilação total ao nascer do sol. E com razão, dadas as táticas de guerra da época. Pois é. Mas aí, na manhã seguinte, ao olhar por cima das muralhas, há apenas um silêncio absoluto. O exército inimigo inteiro está morto. Uau, é uma virada impressionante. Muito. E hoje a gente tem um material riquíssimo para explorar. A poesia de guerra milenar escrita exatamente sobre essa manhã assustadora e milagrosa. Vamos examinar uma combinação fascinante de textos e comentários bíblicos focados no Salmo 76. Isso mesmo. Nossas fontes incluem a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, as notas do renomado comentário de Allen P. Ross e análises teológicas complementares em inglês sobre essa mesma obra. E olha, é um material que recompensa imensamente quem se dispõe a ir além da superfície. Porque uma primeira leitura rápida pode dar aquela impressão de que se trata apenas de, mais um hino religioso antigo. A gente tende a ler esses textos meio no automático. Exato. No entanto, o que as nossas fontes revelam é uma peça de poesia de guerra incrivelmente sofisticada. Tem um simbolismo histórico muito denso aqui, sabe? O texto constrói um contraste magistral entre a arrogância barulhenta do orgulho humano e a precisão silenciosa da justiça divina. A nossa missão hoje é justamente dissecar a engenharia por trás dessa poesia. Não vamos olhar para isso apenas como um documento estático. Vamos analisar através de uma lente literária e histórica, tentando entender como e por que essas palavras funcionavam tão bem para a audiência original, certo? Vamos desvendar isso. Vamos lá. Começando pelo próprio cenário, a geografia onde essa narrativa é ancorada. Logo nos versículos 1 e 2, o texto estabelece que Deus é conhecido em Judá. Certo. Mas a escolha de palavras para descrever a morada divina me causou uma certa estranheza. O texto diz: em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Por que o autor, Asaf, usaria Salém em vez de Jerusalém, que era um nome político e geográfico já super estabelecido na época? Essa é uma excelente porta de entrada para a mecânica do texto, porque a escolha da palavra Salém está longe de ser um acidente poético. As análises teológicas apontam que isso é um recurso deliberado para invocar uma autoridade ancestral. Entendi. É que Salém é o nome mais primitivo e antigo da cidade. Nas escrituras, esse termo é raríssimo. Eu não lembro de ver muito mesmo. Ele aparece lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, associado a Melquisedeque, o rei de Salém que abençoa Abraão. E depois só ganha destaque de novo no Novo Testamento, em Hebreus. Para tentar trazer isso para a nossa realidade moderna, para quem está ouvindo a gente, seria como se alguém escrevesse um poema épico sobre a resiliência financeira de Nova York, mas decidisse chamá-la de Nova Amsterdão. Perfeito. Ou tipo se a gente falar sobre a fundação do Rio de Janeiro, usando São Sebastião do Rio de Janeiro. Quem lê percebe imediatamente que não estamos falando da política atual da cidade, mas invocando as suas raízes mais antigas, né? A analogia funciona perfeitamente. O salmista está dizendo que a presença de Deus ali e a proteção que emana desse lugar não dependem do rei que está sentado no trono naquele momento específico. Faz todo sentido. Nem das alianças políticas recentes. Ao usar Salém, a fundação da cidade é ancorada em um propósito divino muito mais antigo que a própria nação. É uma base inabalável. Uma fundação que vai além da geopolítica do momento. Isso. E isso prepara o palco visual para a descrição majestosa do versículo 4. O que é fascinante aqui é o contraste de traduções que as nossas fontes revelam. Conta mais sobre isso. Na Bíblia de Estudo em português, a gente lê: Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. O que, por si só, passa uma imagem de estabilidade, né? Montes eternos sugerem algo que não pode ser movido, algo sereno e imponente. Mas é aí
que a análise do hebraico original, que é detalhada nos comentários em inglês, muda completamente o tom da obra. Como assim? A tradução literal para aquela expressão não é montes eternos, mas sim montanhas de presa. Ou, de uma forma ainda mais crua, montanhas ricas em caça abatida. Pera, eu preciso pausar aqui e questionar essa imagem. Pode falar. A ideia que normalmente a gente tem do divino é associada à paz, a pastos verdejantes e águas tranquilas. Essa linguagem de montanhas de presa, caça abatida, soa quase predatória, assustadora até. Bastante assustadora. Por que um autor que quer exaltar a glória de Deus escolheria uma metáfora tão agressiva e sangrenta? É uma pergunta fundamental. E a resposta está na forma como o poder funcionava no Antigo Oriente Próximo. Os grandes impérios da época, como o da Assíria ou da Babilônia, frequentemente construíam fortalezas maciças no alto de montanhas. Ah, entendi. Quando os reis voltavam de suas conquistas, eles acumulavam os espólios de guerra nessas montanhas. Ouro, escravos, armas inimigas e até mesmo caça das suas expedições predatórias. Nossa, uma demonstração de força pura. Exato. O rei mais poderoso era simbolicamente o leão maior no topo da montanha mais rica em presas. O que o Salmo faz aqui é pegar a própria máquina de propaganda militar dos impérios humanos e subvertê-la. Que incrível. O texto argumenta que não importa quanta riqueza, armamento ou espólio um império cruel tenha acumulado em suas fortalezas nas montanhas, a majestade de Deus é infinitamente superior e mais letal para os arrogantes. Isso altera toda a dinâmica da leitura. Não é um quadro bucólico pintado na tela, é um desafio direto aos superpoderes daquela era. Com certeza, é uma afronta. É o estabelecimento de uma supremacia cósmica. E, se o cenário já estabelece quem é o maior rei, a narrativa poética não demora a colocar isso à prova no campo de batalha, né? Não mesmo? Entrando na segunda seção do Salmo, do versículo 3 ao 6, a linguagem se torna incrivelmente visceral. Lemos que Deus despedaçou as flechas, o escudo, a espada e a batalha. O que me chama a atenção é que ele não quebra apenas os instrumentos físicos, mas a batalha em si. Sim, o conceito do conflito é aniquilado. Sendo este um hino de celebração a Sião, eu pergunto: a nossa pesquisa indica se Asaf estava escrevendo isso de forma puramente teórica, ou se houve um catalisador histórico literal para essa cena em que os guerreiros, de repente, caem em um sono profundo? O comentário do Dr. Allen P. Ross aborda exatamente esse ponto. Embora a poesia seja desenhada para ter uma aplicação universal sobre o livramento divino, o consenso entre muitos especialistas é que o texto foi inspirado e provavelmente cantado em resposta a um evento histórico brutalmente específico. Que evento seria esse? O cerco do rei assírio Senaqueribe a Jerusalém, que está documentado no livro de 2 Reis, capítulo 19. E para dar a dimensão exata do que isso significava, a gente precisa lembrar como a máquina de guerra assíria operava. Sim, eles eram terríveis. Historicamente falando, eles não eram apenas um exército forte. Eles eram os mestres absolutos do terror psicológico. Eles inventaram táticas de cerco que envolviam esfolar líderes inimigos vivos. Nossa, sim. Empalá-los do lado de fora das muralhas para que a cidade sitiada assistisse. Ter o exército assírio nos portões de Jerusalém não era uma crise diplomática, era a certeza absoluta de um extermínio sádico. Precisamente. E é por entender essa mecânica de terror que a gente consegue apreciar a genialidade literária do Salmo. A guerra antiga era, acima de tudo, uma agressão sensorial. Barulho para todo lado. Muito barulho. Pense em dezenas de milhares de soldados batendo escudos, cavalos relinchando, arietes quebrando pedras, gritos de guerra projetados para ensurdecer e quebrar o moral de quem estava dentro da cidade. É um caos sonoro absoluto. Dá até falta de ar só de imaginar. Pois é, mas o Salmo não responde a esse barulho com um barulho maior. Ele responde com o vácuo. O versículo 6 diz: ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros de guerra e cavalos foram lançados num sono profundo. O uso do termo sono profundo é quase arrepiante nesse contexto.
O eufemismo para a morte é que serve para contrastar o ruído infernal do cerco com um silêncio absoluto e mortífero no dia seguinte. Exato. É uma aula magna de contraste sensorial. A fúria ensurdecedora da máquina militar mais avançada do planeta é desligada de uma vez só. O comentário pontua que a destruição do inimigo não exige o deslocamento de tropas celestiais imensas. Palavra. O versículo 5 complementa dizendo que nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Todo aquele treinamento militar de elite, as táticas de cerco, a força física dos soldados assírios, tudo isso é paralisado instantaneamente. A transição da maior ameaça do mundo para o mais completo nada acontece na duração de uma respiração divina? Exatamente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente parar a leitura no versículo 7, corremos o risco de interpretar essa obra apenas como a celebração de um deus guerreiro tribal que esmaga os inimigos do seu povo. É um risco comum. Mas os versículos 8 e 9 dão uma guinada moral profunda na narrativa. O texto afirma que, desde os céus, Deus fez ouvir o seu julgamento, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. Essa parte muda tudo. Muda mesmo. Mas eu tenho que admitir que essa transição me causa um certo conflito. Nós acabamos de descrever a aniquilação total de um exército. Como podemos conciliar essa força destrutiva massiva com o conceito de salvar os humildes? É uma ótima pergunta. A destruição em massa não acaba sendo apenas outra forma de violência? Como o texto diferencia as ações divinas da brutalidade assíria que a gente acabou de criticar? Essa é talvez a tensão mais profunda de toda a literatura profética e sapiencial. A diferença, segundo as análises teológicas das nossas fontes, reside inteiramente no propósito final e na ausência de crueldade gratuita. Como assim, a ausência de crueldade gratuita? É que o império humano usa a violência para subjugar, para inflar o próprio ego e para dominar os mais fracos. Aquela mentalidade de a força define o que é certo, sabe? A repreensão divina retratada no Salmo opera na lógica inversa. O poder supremo intervém cirurgicamente para impedir que a maldade consuma os justos. Ah, entendi. O julgamento não é um espetáculo de força bruta pelo prazer da destruição. É uma intervenção emergencial de resgate. Se o poder absoluto não intervisse contra o opressor implacável, os humildes da terra seriam inevitavelmente obliterados. Faz todo sentido. A terra treme não por capricho, mas para que a ordem moral seja restaurada. É a distinção entre a força que oprime e a força que liberta. Perfeito, resumiu muito bem. Mas logo no versículo seguinte, o 10, nos deparamos com uma frase que exige uma digestão lenta. O Salmo declara: pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirãs. Eu leio jornais todos os dias, e a ira humana me parece invariavelmente destrutiva, caótica e trágica. Com certeza. De que maneira a fúria dos homens pode, de alguma forma, resultar em louvor? Esse é um dos paradoxos teológicos mais densos do texto. Se conectarmos isso ao cenário maior que viemos construindo, a explicação das fontes revela uma ironia cósmica impressionante. Ironia cósmica? Explica isso melhor. É tipo assim, quando líderes arrogantes e impérios cruéis despejam toda a sua ira contra Deus ou contra os vulneráveis, eles acreditam estar no controle da história. Mas ao falharem de forma tão espetacular diante da justiça soberana, a própria intensidade da maldade deles acaba servindo como um palco escuro que faz a luz da salvação divina brilhar ainda mais forte para todas as nações ao redor. Uau! A futilidade do ataque assírio, com toda a sua raiva e arrogância militar, acabou provando ao mundo antigo a grandiosidade de quem protegia Jerusalém. A tentativa de destruição se torna a principal vitrine do poder de Deus. A máquina de propaganda do inimigo acaba trabalhando sem querer a favor do Criador. Que fascinante! Totalmente sem querer. E a segunda parte desse versículo levanta uma imagem ainda mais inusitada. Qual? A ideia de Deus se cingir da ira restante, ou seja, colocar a fúria inimiga como um cinto. O comentário da Bíblia de Estudo NA é bastante incisivo aqui. Cingir-se na antiguidade era apertar o cinto para a ação,
ou vestir-se com honrarias. Tá. A metáfora indica que Deus pega a última gota de rebelião que sobrou do inimigo, os destroços daquela raiva impotente, e os veste como um adorno, um troféu de vitória. Nossa, é uma humilhação total para o exército inimigo. Sim, a hostilidade que tentou destruir a cidade é transformada em uma peça de vestuário que glorifica aquele que venceu a batalha sem precisar levantar uma espada física. O orgulho do imperador terreno é reduzido a um mero acessório no cinto da verdadeira majestade. É uma desconstrução completa do ego humano. O general que achava que ia reescrever o mapa do mundo vira um detalhe no triunfo do verdadeiro rei. Então, o que tudo isso significa na prática? É aí que entram os versículos finais. Sim, quando os versículos 11 e 12 encerram o Salmo, eles descem dessas alturas vertiginosas do cosmos e do julgamento celestial para exigir uma resposta de quem está ouvindo. O que o salmista pede à congregação e aos líderes terrenos? O salmista pede uma recalibração total de perspectiva. Depois de assistir à aniquilação do orgulho do poder militar, o versículo 11 instrui as pessoas a fazerem e cumprirem votos ao Senhor, orientando que todos tragam presentes àquele que deve ser temido. Ah, os presentes. E sim, as fontes notam que a linguagem de trazer presentes ou tributos era muito comum em tratados de vassalagem no Oriente Médio Antigo. Reinos menores traziam presentes para os assírios por puro terror de serem esfolados. Para não morrerem daquele jeito terrível que a gente comentou. Exato. O Salmo subverte isso. Os presentes e a reverência agora devem ser direcionados apenas ao Senhor da história. Não por um pânico caótico, mas por um reconhecimento maravilhoso de que Ele é o único que sustenta o universo e protege os humildes. O que tira o foco do medo do opressor e o coloca no respeito profundo por quem de fato governa a realidade. Exatamente. E isso levanta uma questão importante sobre o verdadeiro alvo da mensagem final. O Salmo não termina falando apenas com o homem comum. Ah, é verdade. Tem um aviso para os líderes, né? Isso mesmo. O versículo 12 é uma declaração contundente que diz que Deus acaba com o orgulho dos príncipes e é tremendo para os reis da terra. O comentário em inglês analisa isso como um aviso global. A mesma justiça que silenciou os assírios está ativa sobre qualquer liderança mundial que se embriague com o próprio poder. Ninguém está imune. Ninguém. A lealdade reverente a Deus é o único refúgio seguro quando o tribunal do céu decide cortar o espírito arrogante daqueles que se consideram intocáveis no cenário geopolítico. Os reis e príncipes daquela era eram tratados muitas vezes de forma literal como deuses caminhando sobre a terra. O maquinário de Estado existia para afirmar a divindade deles. E o Salmo pega esses titãs e os coloca no seu devido lugar. Mostra que são mortais. São seres mortais, frágeis, cujas maquinações políticas têm um prazo de validade curtíssimo diante da eternidade. Eles respiram porque lhes é permitido respirar. Uma baita lição de humildade. Sem dúvida. Bom, para sintetizar a nossa análise de hoje e amarrar os conceitos que as fontes nos trouxeram, para quem nos ouve em busca de sabedoria nos textos antigos, o Salmo 76 oferece uma visão de mundo estabilizadora. Com certeza. Ele nos ensina que o poder militar absoluto, a sofisticação das armas, quer a gente fale dos aretes do passado ou das tecnologias de hoje, e a empáfia dos governantes são, em última instância, poeira. Apenas poeira. O texto defende que existe uma justiça inabalável acima das nações. E o aspecto mais reconfortante dessa estrutura é que tal poder não atua de forma errática. A força cósmica que reduz exércitos a um sono profundo tem um objetivo claro e moral: intervir em favor dos oprimidos e salvar os humildes da terra da crueldade sistêmica. E tudo isso nos convida a uma reflexão final que altera profundamente a maneira como interagimos com o presente, sabe? Vimos que o Salmo trata os governantes mais aterrorizantes da antiguidade como entidades temporárias, cujas fúrias e conspirações acabam, paradoxalmente, falhando e sublinhando a soberania divina. Verdade. Se a gente aplicar essa mesma lógica à nossa realidade, como isso deveria mudar a forma como consumimos as notícias diariamente? A gente passa tanto tempo ansiando e se desesperando com a geopolítica moderna, temendo os príncipes e reis do nosso próprio tempo. A gente consome muita energia com isso. Demais. Mas se os impérios aparentemente invencíveis de hoje são apenas sombras passageiras diante do tribunal divino,
Talvez grande parte do pânico e da ansiedade que a gente sente em relação ao futuro do mundo seja, no fim das contas, um gasto de energia com aquilo que já tem os dias contados. É uma perspectiva que, sem dúvida, tem o poder de acalmar as mentes mais ansiosas diante do noticiário moderno. É um lembrete maravilhoso. Com certeza. E com esse pensamento que desafia a nossa visão do presente, nós encerramos o nosso mergulho profundo de hoje. Deus abençoe todos os ouvintes.